Meus amigos e amigas, quem está falando aqui é o Tancredo, hoje conversando um pouco mais com vocês e tentando encontrar soluções para os problemas emergentes na educação de Minas Gerais. Eu gostaria de lembrar a todos que nós já estamos aí com alguma discussão em torno do pagamento do 13º, né? Vimos a segurança pública fazendo pressão para que receba os seus pagamentos, seus proventos, que é direito, mas também podemos dizer que é somente da segurança pública. Todos os servidores públicos deveriam estar mobilizados, né? Pressionando o governo obviamente com sabedoria, um governo que acabou de assumir, recebe um déficit de aproximadamente 11, tem gente que fala que é 11, o governo anterior fala que é 11 bilhões, o governo atual está registrando um caixa, um déficit de 30 bilhões de reais, e a situação não está fácil para ninguém. O fato é que nos próximos dias nós teremos uma grande mobilização social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, no intuito de tentar resolver esse problema do 13º do pagamento. É claro que outros estados também vivem um problema semelhante. Nós temos estados aí que têm 2 anos de atraso, citamos aqui o Rio de Janeiro, e é um caos. O país está atravessando talvez o seu pior momento. Mas hoje eu estou aqui para conversar com você sobre outra questão, que é a questão da educação, dando ideias e sugestões para que nós possamos ter uma educação verdadeiramente transformadora. Andei pensando, por exemplo, na questão dos professores que trabalham diariamente nas suas escolas. Se quiser fazer diferente, nós temos que ter coisas novas, partido novo, ideias diferentes. Mas me chama a atenção que esse governo até agora, o governo de Romeu Zema, as suas propostas, pelo menos no que tange a educação, continuam as mesmas em relação aos governos anteriores. Nós tivemos, por exemplo, designações em polo. Nós não tivemos, por exemplo, poderia ter criado a questão do vínculo, nós já falamos aqui, o vínculo pelo menos para a ESB. A designação online foi um sucesso esse ano, tem que parabenizar esse governo. É claro que foi a ideia do governo anterior, mas que esse ano funcionou muito bem, a princípio funcionou muito bem. Não tenho notícias aí de escândalo, algum problema que teve na designação online. Parabéns, governo, aplaudo vocês, olha as palminhas aí, vamos bater palmas. Em contrapartida, é preciso, às vezes, sugerir algumas coisas que poderiam funcionar muito bem na educação de Minas Gerais. Por exemplo, acredito eu que o professor deveria trabalhar somente em uma escola, ter um salário, receber dobrado, assim como os diretores de escola têm seus proventos. Para quem tem um cargo, recebe 2 cargos mais um percentual. E para quem tem um cargo, recebe como se fosse dobrado esse cargo, mais o percentual em função do número de alunos. Assim deveria ser com o supervisor pedagógico. Os supervisores pedagógicos deveriam, na minha humilde opinião, receber por 40 horas semanais, trabalhar integralmente na escola. Não estou falando que tem que mandar embora o supervisor, não que apenas um, dependendo da escola, tem 1 ou 2, 3. Eu estou dizendo que todos os supervisores pedagógicos deveriam ter 40 horas semanais, deveriam ficar integralmente na escola. E assim deveriam ser também com os ATBs. Uma sugestão que eu dou era ampliar a hora do ATB na escola, dar essa faculdade para que eles fiquem mais tempo na escola, diminuindo assim o número de designações, e esses servidores ATBs ficariam, portanto, mais tempo na escola para cuidar da escrituração, cuidar dessa documentação. A mesma coisa o professor. Hoje existe uma discussão toda no estado de Minas Gerais em relação, por exemplo, ao módulo 2, aquela carga horária que o professor cumpre depois que efetivamente ministrou o módulo 1. Por exemplo, um professor que tem 24 horas semanais, 16 horas dela tem que ficar em sala de aula. As outras 8 horas nós dividimos em módulo 2. Dividimos em 2 formas, 4 horas. São 8 horas, 1/3 da carga horária fora da regência. Então dessas 8 horas nós pegamos 4, o professor faz, por exemplo, atividades em casa, em local de livre escolha do professor, e as outras 4 horas em local definido pela direção da escola, sendo 2 obrigatoriamente em local definido com o diretor, todas as 2 na verdade em local definido pelo diretor da escola, mas sendo 2 horas com a equipe pedagógica na escola, à vontade ali, trabalhando naquelas janelas, por exemplo, e as outras 2 horas, claro que eu estou pensando nessa estrutura de um cargo de 24 horas, né, gente? Porque se o cargo de horas, se o professor tiver extensão, exigência, se for mais, você vai pegar o decreto lá, esse aqui, ó,
acompanhe por esse decreto, porque esse decreto, por exemplo, ele fala tudo sobre a questão da carga horária. Então, se você trabalha com 6 aulas, você trabalha com 8, com 10, 12, 15, 18, 24 horas semanais, né? E aí você vai ter isso aí, tudo esquematizado, separando direitinho o que é um terço, o que você vai trabalhar na escola. Mas lembrando que no caso de 16 aulas, ministradas em sala de aula, em cargo de 24 horas semanais, né? Vou colocar aqui bem ilustradinho para você aqui, nesse link aqui, olha aí para você ver comigo. Eu vejo que essas 2 horas aqui, elas são para reuniões onde todo grupo poderá participar, deverá participar na verdade. Não é preciso fazer reuniões quinzenais ou fazer reuniões mensais. Tem gente que defende a tese da reunião mensal ela não funcionar. O professor, dependendo da carga horária dele, por exemplo, se todo mundo tivesse 16 horas aula ou 24 horas aulas semanais, né, com 16 ministrados em sala de aula, ele teria que ficar pelo menos 8 horas, no mínimo 8 horas, num dia, no sábado, por exemplo. Tem gente que fala que não funciona, bom, mas é preciso deixar claro aqui que ninguém tem que impor para minha Secretaria de Educação, porque a escola tem que escolher, fica a critério da direção da escola, conversando com os professores, chegar ao melhor acordo, para você trabalhar ou quinzenalmente ou mensalmente. Lembrando que é um dia de módulo, tá? Não é dia letivo. Outra coisa que a gente precisa dizer também, gente, é que as escolas precisam de ter mais autonomia para elaborar seus calendários. Esse governo acabou de mandar uma série de portarias circulares, um tanto de legenda, que ficou uma coisa muito confusa. Então seria muito interessante, por exemplo, se ele permitisse que as escolas cumprissem os 200 dias letivos e fizessem o seu calendário de maneira autônoma, sem interferência. Claro que nós temos que ressalvar alguns dias que são importantes, como o dia da prestação de contas, por exemplo, reuniões de colegiado, né? Datas festivas, né? Nós podemos até ter algumas datas que são fixas. É o plano de intervenção pedagógica, provavelmente esse governo vai manter essa lógica do governo anterior. Na época do Aécio Neves, quando criou. Não, apaga esse nome, eu não queria falar o nome dele não esquece, gente, deleta. Mas enfim, são essas as ideias que eu gostaria de passar para vocês hoje. Então nós falamos um pouco hoje sobre a questão da extensão da jornada de trabalho para o especialista, 40 horas semanais, olha que bacana, seria muito bom. Da integralidade do cargo de professor para que ele fique direto na escola. Em vez de o professor ter 2 cargos, como a Constituição permite, eu sugiro uma emenda constitucional onde obriga o professor a ficar o dia inteiro na escola, mas com um bom salário, um salário dobrado. Que ganha num turno, recebe no outro também. Sendo que de manhã ele vai fazer a prática. Na parte da tarde ele fica à disposição da escola para dar aula de reforço para os alunos, para cumprir o módulo 2. Seria muito bom se nós fizéssemos isso, gente. Isso funciona. São ideias que nós temos aqui, estamos compartilhando com vocês. Acompanhe meu canal, compartilhe aí se você gostou. Se você não gostou, dá um dislike aí, não tem problema nenhum. Mas se você gostou, dá um like aí e manda para o Brasil inteiro, gente. Muito obrigado para todos, fiquem em paz e que Deus abençoe todos vocês. Professor, você é guerreiro. Parabéns.